Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para a gente conversar sobre um assunto bem interessante. A questão da noção da felicidade e dos relacionamentos interpessoais. E alguns questionamentos nos vêm à mente. O que é de fato ser feliz em um relacionamento? O que é ser feliz na vida? Quando é que vale a pena continuar apostando no relacionamento? O que devo fazer para tornar tanto a relação com o outro, como com um amigo, com a família, uma relação mais saudável? E como entender a individualidade, aquilo que lhe faz diferente das outras pessoas, a forma como você se vê diante de determinadas circunstâncias. O objetivo desse vídeo é exatamente tratar dessas questões que são fundamentais. Muitas pessoas apostam em relacionamentos profundamente destrutivos. Eu dizia em outros vídeos que a primeira declaração de amor que você deveria fazer era a si mesmo, porque aquele que não é capaz de amar a si mesmo, não é capaz de amar o outro. Nasce necessariamente a percepção do seu eu, a compreensão do que esse seu eu representa para você, por isso que essa questão do autoconhecimento é fundamental. Então há muitos relacionamentos que são profundamente destrutivos. Por quê? Porque para que um relacionamento dê certo é preciso que ambos cedam, que ambos renunciem. Mas essa renúncia ela não pode ser da sua identidade, daquilo que lhe faz diferente como pessoa, de determinadas características suas que são próprias, inerentes, né? Aquela que a gente chama das chamadas idiosincrasias, aquilo que nos é próprio. Então, quando as pessoas tentam roubar essa sua subjetividade, que faz com que você queira gostar daquilo que você não goste, e você tolerar aquilo que você não tolere, dentro de um limite da normalidade, é possível que diante da renúncia, da vontade de atender o pedido do outro, você ceda em algumas situações. Mas quando isso se torna tão dramático, tão terrível, a ponto de roubar de você o que você tem como subjetividade, isso se torna doentio e destrutivo. Então, se aquele relacionamento, aquela pessoa cobra de você aquilo que você não é, aquilo que você de fato não é capaz de dar, essa situação ela é irreconciliável. Isso não quer dizer que ao ser cobrado pelo outro, ao ser cobrado pelo amigo, pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, você já de pronto se defenda, já de pronto você queira fazer prevalecer a sua vontade. Não é isso que eu estou falando. É aquilo que tira do outro o que é natural, o que lhe é próprio. Então não adianta alguém querer que você goste de uma música para a qual você não se agrada, você até tolera, suporta ouvir, mas aquilo não vai lhe agradar. Então a gente tem que, para que um relacionamento funcione, entender essa dimensão do outro. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, poxa, aquele cara tem uma condição econômica, né? Não viaja, não gosta de sair de casa, né? O cara não é feliz. Porque a gente tem uma tendência de ver o comportamento do outro a partir do nosso. Quem é que diz, quem é que sabe se ele realmente gosta ou não gosta de ficar em casa? Se para ele viagem não representa absolutamente nada. Porque isso é uma condição natural. Isso tenho investigado muito, tenho lido muito sobre isso, porque isso é uma inquietude na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. É quando de fato as pessoas tendem a ver os comportamentos, paradigmas normais, né? E a partir daí começa a criar os conceitos prévios em relação ao outro. Então ele vai dizer assim, olha, ele não viaja, ele não gosta de sair, ele fica muito em casa. Então por isso, como classicamente se pode perceber, seria uma pessoa frustrada, depressiva, infeliz. Quando essa pessoa gosta de se sentir em casa, gosta do seu espaço, não gosta de viajar, não gosta do estresse que isso carrega, não gosta de fazer com que determinados comportamentos ou não gosta de tomar determinadas atitudes. Então a gente precisa respeitar a natureza humana e compreender essa dimensão, porque o certo ou errado depende da forma e do ponto de vista que eu dou. Então, para que a felicidade aconteça, muitas vezes as pessoas sentem-se felizes na sua simplicidade, sentem-se felizes no seu comodismo, sentem-se felizes no seu trabalho. E muitas vezes a gente começa a criar sobre essas pessoas uma expectativa que é nossa, não delas, né? Ah, aquilo nunca foi para a Europa, ah, ali nunca fez uma viagem além da sua cidade, ou então ali nunca quis comprar aquele aparelho, ele tem condição de comprar, ele nunca quis comprar aquele carro novo. Então você começa a criar as expectativas do outro, quando o outro pode se sentir muito bem, feliz, a partir do que ele entende como interessante para a vida dele.
Portanto, não sequestre a subjetividade das pessoas, não tire delas o que lhe é inerente. Numa convivência a dois, numa convivência coletiva, no trabalho, por exemplo, você tem um colega que é mais casmurro, tem, por exemplo, no trabalho um colega que gosta mais de se esquivar. Vamos respeitar a maneira como ele lida com uma coisa. Poxa, todo mundo gosta do futebol, quer assistir o jogo do Brasil, e esse cara nem assistir o jogo do Brasil quer. É a maneira dele de ser. Se nós respeitarmos a maneira do outro ser, a gente começa a entender a nossa dimensão humana, a nossa compaixão. Porque se ele não se satisfaz assistindo jogo de futebol, se não é interessante, é um direito que assiste a ele. Eu não tenho que, acima da minha expectativa, que gosto de futebol, fazer com que minha vontade, de fato, prevaleça sobre a vontade do outro. Então, relacionamento com amigo, com a família, com o outro, sempre haverá conflitos. Por quê? Porque nós sempre partimos para pensar o outro a partir das nossas expectativas. Então faça como eu tenho lutado muito, tenho estudado muito, tenho orado muito, tenho refletido muito, para cada vez mais perceber essa dimensão do outro, para ter mais tolerância, o quanto é difícil, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, não era para ter nascido nesse século, isso não tem nada a ver comigo, olha, esses gostos não tem nada a ver comigo, mas a gente não tem que aceitar, mas tem que suportar a forma como o outro vê, a forma do que o outro gosta, a maneira como o outro se comporta, porque isso é da diversidade. E como é complicado viver com a diversidade. Então eu não tenho razão, você não tem razão, apenas cada um de nós tem nossa maneira de ser, de compreender, de viver. Então se você quer ser feliz no seu relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, você tem que primeiro não deixar que roubem a sua subjetividade, aquilo que é intrínseco a você. Ninguém vai, por exemplo, fazer com que o Carlos Albuquerque não goste de ter ao seu lado sempre livros. Porque isso é algo que me é inerente. Quem roubar isso de mim está tirando uma parte da minha felicidade. Ninguém vai tirar do Carlos Albuquerque de ter uma atitude serena, equilibrada, porque isso é um traço da minha subjetividade. E também eu não vou querer tirar do outro aquilo que ele tem como traço da subjetividade. Então, se aquele outro tem um comportamento de não gostar do livro, mas gostar mais de um filme, o cinéfilo, ou então gostar de futebol, eu não posso querer também que a minha maneira, a régua que eu meço, a minha forma de ser, passe a medir o outro. Se nós entendermos essa diversidade, compreendermos e não roubarmos do outro direito dele ser o que ele é, a gente não só vai estar sendo feliz, mas não vai estar atrapalhando a felicidade do outro. Portanto, na vida é importante sempre estabelecer que não sou eu quem estou com a razão. Eu tenho o meu ponto de vista e a partir desse ponto de vista eu tenho o direito de viver a minha subjetividade, desde que eu respeite a subjetividade do outro. Até o próximo vídeo, um forte abraço.